Eu afirmei na terça-feira aqui da tribuna do Senado que nós temos um manancial fantástico de leis e que o problema é que não se cumpre as leis. Esse é o grave problema do nosso país. As leis no Brasil são cumpridas pelos pobres que não podem recorrer a uma segunda instância. Quando eles são condenados na primeira instância, eles já partem para cumprir a pena, porque não tem recurso para recorrer. Então, as leis são aplicadas para os pobres. Os que têm dinheiro não cumprem jamais as condenações, porque podem recorrer a 4 recursos até o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma realidade. As leis, nós somos aqui, produzimos leis em abundância. E nos últimos dias, então, pressionado pela voz rouca das ruas, nós estamos aprovando várias leis. O problema é cumprir a lei. E para debater esse tema, eu trouxe para dentro da nossa casa, das leis que nós aprovamos aqui, e é delas que eu vou falar. As leis que nós aprovamos, elas estão sendo cumpridas? Nós temos, e aqui eu vou me basear na Constituição, na Carta Magna, na seção 2ª das atribuições do Congresso Nacional, no artigo 49, diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Eu confesso que não me lembro que tenha exercido essa função no Parlamento. No parágrafo 10º diz o seguinte: fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Fiscalizar, essa é uma atribuição nossa? Senhora Presidenta, essa é uma atribuição dos senadores e dos deputados federais? Assim diz a Constituição. Vamos na seção 9ª da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Vamos lá na Constituição para ver o que diz. O artigo 70 diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo, e eu vou falar daqui a pouco de controle externo, pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros e bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O controle, no artigo 71, diz: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete, e aí descreve a competência do Tribunal de Contas da União. Vejam, a sociedade, através dos seus tributos, nos colocou os meios para legislarmos e também cumprir essas determinações constitucionais de fiscalizar. E o Senado, através da sua mesa diretora, das resoluções internas, nos garante o recurso. Nós, senadores, temos um gabinete com dezenas de assessores,
os meios necessários para exercer o papel fiscalizador que a Constituição nos atribui. Mas vejam, nós, produtores de leis, legisladores, eu faço parte dessa casa, eu tenho uma lei aprovada, que é a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência. E eu, exatamente, fui, na semana passada, acompanhando pela mídia, pela imprensa, eu vi aqui uma manchete de primeira página do jornal O Globo. A primeira página do jornal O Globo diz, na sua manchete em letras garrafais, TCU, Tribunal de Contas da União, usa a verba da fiscalização para pagar auxílio ao ministro. E na matéria diz o seguinte, que o Tribunal de Contas da União remanejou recurso da fiscalização para pagar auxílio alimentação para os conselheiros do Tribunal de Contas. Eu, contando uma história para um amigo meu, ele me disse, perguntou, mas desde quando? Porque os valores são altos, cada ministro recebeu em torno de 50, 60 mil reais. Ele disse, olha, desde 2002, se salvo engano, que os ministros estão sendo reembolsados desse auxílio alimentação. Ele virou para mim e disse, não, mas não deveria, depois de tanto tempo sem alimentação, deveria ser auxílio funerário, não é? Porque ninguém sobrevive tantos anos, não é, sem alimentação. Senador Ataídes, antes de eu continuar, eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Obrigado, senador João Capiberibe. Vossa Excelência leu pausadamente o que descreve, o que se infere no artigo 70, no seu caput 70, e o parágrafo, me parece, parágrafo 1º do 70, aonde se diz que aonde há dinheiro público tem que ser fiscalizado, não é isso, senador? Exatamente. Isso disse a nossa Carta Maior no artigo 70, parágrafo 1º. E né? Cabe a nós fiscalizar. E cabe a nós fiscalizar. E eu tenho dito sempre dessa tribuna, senador, que as confederações do Sistema S, entre elas a CNI, não presta conta a órgão nenhum deste país. Tem dito isso aqui repetidamente. E recebe dinheiro público, tributo, criado através do artigo 149, também da nossa Constituição Federal. E até então, senhor senador João Capiberibe, tenho tentado sensibilizar os nossos pares, esse Congresso, para que se atenha a esse artigo 70 e que faça cumprir. Eu tenho um projeto que infelizmente está engavetado nessa casa, que é o mínimo, a fiscalização. Então, quando Vossa Excelência acabou de ler esse referido artigo, me chamou a atenção. E se trata de milhões, ou melhor, as confederações hoje recebem de repasse das suas entidades quase R$1 bilhão. Então, o que eu peço é que o TCU fiscalize esse dinheiro do povo. Muito obrigado pela parte. Obrigado. Senador, Vossa Excelência levantou essa questão e eu acho que Vossa Excelência tem que ter razão. Os recursos que vão para as confederações é recurso arrecadado pelo sistema tributário da União. Me parece que sim, cabe razão exigir a prestação de contas. Agora, vejam só, a Lei da Transparência, a Lei Complementar 131, estabeleceu novas regras públicas de prestação de contas, preservou as existentes e obrigou que todos os entes públicos colocassem em tempo real suas receitas e despesas na internet. Agora, pasme, sabe quem não presta contas de absolutamente nada do que recebe? O Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União
eu tive a curiosidade. Esta é a página da transparência. O que tem lá é acesso à informação. E aqui é preciso esclarecer. A lei de acesso à informação é uma coisa, a lei complementar 131, a lei da transparência, é outra completamente diferente. E é obrigatória, porque essa lei foi votada por unanimidade aqui nessa casa. E foi votada na Câmara e foi sancionada pelo presidente da República, e todas as entidades públicas têm que cumprir a lei. Olhe, o Senado da República, nós cumprimos a lei. Olhem a página de transparência do nosso Senado, e nós somos criticados na imprensa, no meio popular, no boteco, em todo canto. Mas todos os nossos gastos, os meus gastos pessoais, estão todos na internet. Eu quero que discutam a qualidade dos meus gastos. Aí sim, vamos discutir. Vamos discutir a qualidade. Mas não há nada, absolutamente nada escondido de nenhum senador aqui e de nenhuma senadora. E nem da mesa do Senado. É tudo aberto. O Tribunal de Contas, que é um braço técnico do Senado e da Câmara, não presta contas do dinheiro que recebe. Não coloca, porque pode fazer a prestação de conta contábil exigida pela lei e que nenhum cidadão tem acesso. Na página aqui, está aqui a página do Tribunal de Contas da União, não há nenhuma referência à transparência. Essa palavra não foi inventada no Tribunal de Contas da União. E esse tribunal não tem nada de tribunal. É uma instituição técnica. Agora ele se veste com aquelas capas pretas e se transforma em deuses. Isso nós não podemos aceitar. A responsabilidade é nossa. Eu encaminhei um requerimento, um ofício, até porque requerimento demora muito. Eu encaminhei um ofício ao Tribunal de Contas da União, que eu queria saber aonde estavam os empenhos desses pagamentos que foram feitos a título de auxílio alimentação. E eu estou aguardando. Mas não vai ser só o Tribunal de Contas da União que nós temos o dever de fiscalizar. O Tribunal de Contas, o Senado, o Executivo, vejam, aqui eu tenho que reconhecer o que é feito correto, porque senão a gente vai colocar todo mundo na mesma vala, na vala comum. O governo federal tem uma página de transparência. É verdade que a sociedade não se acostumou a fiscalizar, mas nós temos a obrigação, como políticos, como líderes, de indicar caminhos. Então, os nossos gabinetes e os meios que nós... Eu vou encerrar, senhor presidente. E os meios que nós dispomos, nós temos que colocar a serviço do contribuinte, do cidadão, daquele que paga imposto, vê seu recurso desaparecer e não tem retorno. Senador Ataíde, eu ouço mais uma vez. Só mais um segundo, senhora presidente. Senhor senador, você me prestou uma informação que eu fiquei estarrecido a respeito da não prestação de conta por parte do Tribunal de Contas da União, da nossa Suprema Corte de Fiscalização do país. Estou estarrecido e vou sair daqui e vou verificar realmente a transparência do TCU. E eu disse, porque a coisa mais grave desse país hoje, eu sempre digo, que é a falta de transparência. A falta de transparência é uma porta aberta para esta maldita e perversa corrupção nesse país. E aqui, nesta casa, foi protocolizado há poucos dias um PLS criando um conselho para fiscalizar os tribunais. É sabido que dentro dos nossos tribunais tem pessoas competentes, honestas e responsáveis, mas os favores políticos que os nossos tribunais estaduais e o da União é o grande mal. E eu disse há poucos dias e vou repetir agora: a corrupção no nosso país passa obrigatoriamente pelos nossos tribunais de conta. E agora eu então acabo de confirmar essa minha
intuição, depois que Vossa Excelência disse que não há prestação de conta por parte do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado, senhor. Olha, pode até haver, mas olha que eu pesquisei, eu corri atrás, eu trabalho em transparência, em navegação de site. A primeira experiência de prestação de contas pública é nossa, lá no ano 2001. Então, eu percorro todos os sites de transparência. E do Tribunal de Contas, não achei absolutamente nada. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de dizer, eu vou vender pelo preço que me venderam. Diz que nos Estados Unidos tem 20 auditores para um economista. E no Brasil tem 20 economistas para um auditor. Eu sugiro que essa casa crie-se uma comissão de fiscalização, porque nós não temos. Que é uma das tarefas mais importantes nossa, que é fiscalizar, nós não exercemos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Caro senador João Capiberibe, não é porque o presidente do Tribunal de Contas, um órgão fiscalizador auxiliar do Congresso Nacional, seja gaúcho, ex-deputado Augusto Nardes, que eu vou fazer, mas penso que é preciso examinar com muita cautela essa questão, porque, mal ou bem, esse órgão fiscalizador presta um serviço na preservação do dinheiro público. E nós temos que valorizar a instituição fiscalizadora sempre. E eu tenho certeza que Vossa Excelência se preocupa exatamente com isso. Isso que nós fazemos, eu, como Vossa Excelência, exponho todas as minhas contas e também procuro fazer uma redução de gastos. Mas precisamos encontrar um caminho que não prejudique a instituição do órgão fiscalizador auxiliar do Congresso Nacional, porque senão nós estaríamos esbarrando na eliminação de um organismo que é importante para o nosso trabalho e para a defesa do interesse do cidadão. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, senador. Obrigada. Pois não, senador? Pois não. Eu estou afirmando que o Tribunal de Contas não presta contas. É isso, não estou dizendo que é para acabar o tribunal. O que eu exijo é que o tribunal cumpra a lei como nós, senadores, cumprimos a lei. É só isso.